bem-vindos ao terceiro episódio da convocatória dedicada ao Mundial 2018 na Rússia, uma iniciativa Real Fever em parceria com o Mais Futebol. Como de costume, para nos ajudar a falar de futebol de uma outra forma, temos connosco o Luís Cristóvão e o Luís Mateus. Bom dia a ambos. Tinham-me pedido para começar pelo grupo A, mas como sei que o Luís vai conseguir falar sobre a Argentina em todos os grupos, podemos então começar por mais uma desilusão da seleção argentina? Desilusão esperada, se calhar, depois da primeira jornada, depois de todo o bloqueio que houve na seleção argentina na primeira jornada, esperava-se mais ou menos a sua continuidade, porque pelo aquilo que falámos durante o episódio anterior, porque a equipa é limitada, o treinador não colocou o seu cunho pessoal, não há uma ideia de jogo concreta, não há uma filosofia, não há um grupo unido a remar para o mesmo lado, e depois chegas ao fim deste jogo em que há um atropelamento e fuga por parte da Croácia, 3-0, com muitos erros individuais por parte dos argentinos, obviamente. Antes disso, uma revolução feita pelo Sampaoli, estranha, no mínimo, com a passagem, ainda há pouco falámos, a passagem de Enzo Pérez de uma situação de não convocado para titular. Não quer dizer que não faça sentido em termos teóricos, mas tem a ver um pouco com a gestão também dos jogadores. 3 centrais que depois passam a uma linha de 4 passado pouco tempo. Há uma grande confusão no meio da seleção argentina. Começou obviamente na preparação para o Campeonato do Mundo, não veio de agora. Esperava-se mais de Sampaoli, que também estávamos a falar há pouco, se mostrou nervoso desde o início do jogo. Há Sampaoli, mas não Sampaoli como se estivesse nos 90 minutos a perder por 1-0 e precisava chegar ao empate, e não era o caso, apesar de correr mal no primeiro jogo. A equipa estava ainda numa situação de controle. Depois o que aconteceu depois, o desarmamento coletivo, foi dramático para a equipa. Coloca ainda numa situação a depender de outros ainda, poderá ficar a depender de si mediante o resultado do outro jogo. Mas tudo o que já mostrou é muito mau, e não sei até que ponto as declarações do Agüero no final do jogo, em que lhe perguntam pela justificação de Sampaoli, e ele diz ele que diga o que quiser. Acho que já está partido o balneário também por aí, unir esforços mesmo para um terceiro jogo com estas condições todas, mesmo que a Argentina ainda tenha um milagre, se quiser chamar milagre, ou ainda não sendo um milagre, ainda consiga subir um bocadinho os seus índices competitivos. Não se prevê grande futuro para esta seleção neste Campeonato do Mundo. Esta Argentina, para começar, confirma-se todos os temores que tínhamos em relação a esta equipa, por aquilo que já não se tinha visto durante a fase de preparação para o Mundial. Depois, por outro lado, isto reforçar o que o Luís disse, a questão esta falta de planeamento para a equipa e a falta de ideias para a equipa, e do treinador ter entrado muito rapidamente num modo algo caótico de tomada de decisão, que é colocar como titular jogadores que ele à partida não contaria para utilizar neste Mundial. A questão dos 3 centrais, que ele tinha abandonado depois dos jogos de preparação de novembro, e regressa ontem, basicamente para confirmar exatamente o que ele tinha dito, que era, não sentia que existissem jogadores na Argentina para jogar com aquele sistema. E depois, para além disso, a incapacidade total de perceber o que é que o adversário iria fazer no encontro. O Sampaoli escolhe jogar com 3 centrais frente a uma equipa que claramente joga com 3 avançados. Tem 3 jogadores com muita chegada na área. Acaba por sobrar para o Mascherano conter o aparecimento sobretudo do Modric, não é? E o Modric faz um grande jogo, mas faz um grande jogo num contexto em que está a cair no espaço do Mascherano, e portanto dificuldades totais para o antigo jogador do Barcelona. Não é como o Otamendi, no caso do gol, é o Otamendi que lá está. Sim, mas isso já não está lá o Mascherano. Exatamente, já é um jogador que à partida teria lá um outro elemento mais adiantado da Croácia. Eu ontem, antes do jogo, tinha falado que os argentinos iam estar a rezar pelo aparecimento do Deus Messi, e também não apareceu o Deus. Não? O Messi ontem faz apenas um remate durante o jogo todo, faz apenas um passe dentro da área. Ele no total dos 90 minutos toca 4 vezes na bola dentro da área da Croácia. Foi um jogador que esteve fora da partida, muito bem também o Brozovic na forma como
entrou para controlar o aparecimento do Messi no jogo, mas uma Argentina completamente inconsequente na posse de bola. Às vezes os mapas de passe argentinos basicamente é um carrossel entre os três centrais e o Mascherano, e a bola raramente entra, nem sequer para explorar os jogadores que jogavam nas faixas. O Sálvio aparece pouquíssimo no jogo, a bola ia mais para o lado esquerdo para o Acunha, mas depois era uma situação em que sempre que esses dois jogadores se adiantavam, a preocupação deles estava quase nos laterais croatas, e nas costas deles havia duas autoestradas para os croatas explorarem. Portanto, no meio de tudo isto, a questão de Sampaoli no banco também acabou por ser visível logo no início, primeiros 5 minutos, e já percebes que o que está ali no banco é um treinador, não é um treinador entusiasmado com a possibilidade de ter ali um jogo grande para recuperar a sua equipa, mas é um treinador cheio de medo que as coisas corram mal, e quando se pensa que algo vai correr mal, infelizmente as coisas acabam por correr pior. E depois há a situação do Messi, que tu referiste bem, e o Messi já chega a este jogo com uma cruz em cima, não é? A cruz argentina em cima. Ou seja, para um jogo decisivo, era já decisivo, já era considerado decisivo, não parece que fosse com a mente tão fresca quanto isso para abordar este jogo. E depois há aqui uma questão que a mim me choca um pouco. Às vezes nós exigimos tanto do Cristiano, e eu acho que muitas vezes o Messi é protegido. E é nestes jogos que os grandes jogadores aparecem. É nestes jogos que os grandes jogadores têm aparecido. Ele apareceu na fase de qualificação e deu a qualificação à Argentina no momento... A Argentina só está aqui porque o Messi apareceu nesse jogo contra o Equador, não é? Mas agora, elevaste a fasquia, claro, e ele não está a corresponder. Eu acho que o Luís não concorda comigo na análise ao primeiro jogo. Eu já acho que ele não apareceu no primeiro. Portanto, o Messi já tem aquela questão de... Ele quis sair da seleção, não é? Depois da Copa América. Eu creio que isso é um fantasma que ele vai perseguir um pouco durante este Mundial e durante o resto da carreira dele na seleção argentina. Obviamente, e puxar a questão do Cristiano Ronaldo aqui para mim também faz todo sentido, que é quando és um dos melhores jogadores do mundo e estás numa seleção que tem possibilidades também de conquistar um título, obviamente a pressão vai aumentando sobre ti, não é? A verdade é que numa Argentina que não só acredita que o Messi pode resolver, como coloca no Messi toda a responsabilidade de resolver a situação, obviamente é muito mais... Mas nós também fazemos isso. Nós também, não temos se calhar a expectativa de sermos campeões do mundo, tanto a expectativa ou desespero, tanto de sermos campeões do mundo, como têm os argentinos. Mas a questão aqui é até porque eles já o foram e querem recuperar a hegemonia do futebol. A questão é que tu podes pôr a pressão sobre o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo é sobretudo um finalizador. E é um jogador que aparece muitas vezes nos lances de bola parada, por exemplo. E resolve muitas vezes a partir daí. Mas na seleção resolve muitas vezes a partir daí. E o Messi é um jogador que tem que criar o jogo para a sua própria equipa. E aí tem mais dificuldades. Acho que os irlandeses tentaram conter esse aparecimento do Messi no jogo, e mesmo assim apareceu muito mais do que contra a Croácia, em que aqui assim foi mesmo... desapareceu completamente. Mas neste jogo contra a Croácia, obviamente que há um sinal positivo para o trabalho dos croatas, mas há sobretudo uma incapacidade dos argentinos de levar a bola até ao seu melhor jogador. Eu ia falar então sobre a Croácia. A Croácia mostrou que pode chegar mais longe, ou foi mesmo a Argentina? Claramente, mas antes de falar da Croácia, deixa-me dizer mais uma coisa sobre a Argentina. Para mim é escandaloso o Dybala ser a tua Pois última era opção. isso, era exatamente. Sim, tu pisaste aos 77 não pode ser. e aos 77 minutos aparece Dybala. Eu já estava a tweetar desde o início. Sim. Ao Jorge mete o Dybala, quer dizer, até no 11. Não faz sentido neste 11 ele não entrar. Não faz sentido não ser a tua primeira opção. E de facto, quando entra, mexe um pouco com o jogo. Obviamente, a equipa começa a estar cada vez mais ansiosa. E o efeito, se calhar, dura 10 minutos, 15 minutos, até porque depois começam a acontecer os golos e aí já não há nada a fazer. Mas parece-me escandaloso que tu tens dois dos melhores jogadores da atualidade, um extraterrestre, outro a carregar as baterias do foguetão para lá chegar, e não consegues uni-los, não consegues pô-los na mesma equipa. A Argentina no meio campo para trás é caótica, aquelas escolhas são todas estranhíssimas. Do meio campo para a frente podias resolver isso
se, para além do Messi, tivesse o Dybala. É a tal questão de esta equipa não pode ser só do Messi quando existe o Dybala disponível. Tem que ser dos dois. Falando do meio campo para trás, havia melhores opções que não estão Eu na Rússia? ontem estive a fazer uma lista, agora não sei onde é que a pus, mas ontem estive a fazer uma lista. Meti no Twitter, é verdade, e até me enganei, alguns jogadores estavam lesionados, portanto não era uma bem opção para Sampaoli. Mas podemos falar de Pezela, de Fiorentina, Leandro Paredes para o meio campo do Zenit, Angel Correia do Atlético de Madrid, Jerónimo Rulli para a baliza, para mim um jogador um guarda-redes com grande qualidade, apesar de ser muito novo, Mauro Icardi, Javier Pastore, apesar de não ter sido uma época brilhante, para mim é 10 vezes melhor que o Bilha, portanto esquece lá o Bilha. O Lamela, que teve uma lesão grave, depois voltou nos últimos tempos do Tottenham. O Papu Gomes, que pronto, não é um jogador muito reconhecido, não é um jogador muito reconhecido na Argentina, mas é um jogador com muita qualidade também a nível de construção ofensiva. Romagnoli, central da Roma. Funes Mori, que agora vai para o Villarreal. Perotti, para o extremo esquerdo da Roma. O Garay, que apesar de não ter feito uma época brilhante no Valência, também podia ajudar nos centrais. O Fazio está lá e o Mamana está lesionado, que era um dos que eu tinha posto lá. São um número de opções incrível. E tu, tantos anos depois, não podes chegar aqui e a tua opção para o meio campo ser ainda o Mascherano e o Bilha. Não podes. Não podes, já falhou antes. Já não era suficiente antes. Isto para mim também é um problema maior, que é tu teres um treinador que tem uma ideia para o jogo e que é completamente incapaz, numa seleção, primeiro, de arranjar os jogadores ideais para aquela ideia. Ele nunca foi capaz de os encontrar. Mas e depois, quis manter a ideia. A questão é que ele depois fica a meio caminho das duas situações. Eu acho que seja numa equipa, seja numa seleção, primeiro tens que olhar para os jogadores e depois é que tens que construir a tua ideia para aquela equipa. Obviamente que há certos pontos base que tu podes preferir em detrimento de outros, mas primeiro olhas para os jogadores. E o Sampaoli olhou primeiro para a ideia. Perdeu essa relação de que jogadores é que eu tenho para alimentar e depois nunca foi capaz de fazer o reset. E eu acho que isso notou-se muito na passagem do primeiro para o segundo jogo e eu acho que é isso que depois fragiliza bastante a imagem deles junto dos jogadores. A questão do Agüero é para mim um sinal claríssimo de que há jogadores que não estão com o treinador. Já vai ser difícil mesmo tendo hipóteses e podendo até depender só de si, com o resultado do outro vai ser difícil. Passando para a Croácia, apenas dizer que estou muito surpreendido em não teres falado em Maradona em momento nenhum. Na conversa no Twitter disse que era uma pena não ter sido convocado para este Mundial. Ele estava lá. E há um tweet delicioso, não é um tweet, é um comentário, não foi um tweet, foi um comentário no nosso grupo Mais Futebol, do Luís Pedro Ferreira, que diz que o único jogador capaz de ter um Mundial sozinho estava na bancada. E é verdade, estava na bancada. E se tu comparares aquela Argentina com esta Argentina... Eu já sabia. Lamento muito, Messi, mas... Diego só há um. Passamos então para a Croácia. A Croácia é tão forte como demonstrou. Tem para mim é aspirações para mim é claramente muito forte. Muito completo. Não sei se depois, em termos de profundidade, se calhar tu podes falar melhor do que eu. Não sei se não faltará depois ali, se calhar mais o número 9, não sei. Eventualmente. Mas acho que o 11 é muito competente mesmo, notou-se, obviamente. Para mim, Modric está no topo dos melhores da atualidade, já está há muito tempo, já é muito do Real Madrid, é o coração do Real Madrid há muito tempo, apesar de estar lá a Kroos, não é, para também fazer uns passinhos de vez em quando, mas é para mim o coração do Real Madrid, é o coração desta Croácia, o hemisfério esquerdo ou direito pode fazer os dois lados, pode ser a intuição e pode ser a decisão ao mesmo tempo. Jogador fabuloso, um jogo fabuloso, do princípio ao fim. Não me lembro também, do último episódio falando do Herrera, que fez 90 minutos perfeitos. O Modric ontem foram 10 minutos perfeitos. O golo culmina, é a cereja no topo do bolo, é tudo o que lhe queiras chamar, todas as figuras de estilo que podes arranjar, porque é uma exibição perfeita. E depois tem o Rebic, o momento do golo é perfeito, é muito difícil fazer aquilo, certo. Apesar do passe ser perfeita, não é? Toda a gente fala no erro e poucos valorizam. Mas a bola não é fácil, a bola vai-lhe para trás, é de primeira, ele está ali um momento ainda a acertar um pouco o corpo, sai-lhe perfeito. É um momento de voleibol aquilo. É um momento de voleibol, completamente. É um vôlei, sim. O Cavalheiro assiste, o Rebic faz o ataque à rede. E depois o resto é a Argentina no desnorte total. O terceiro gol é inacreditável. Inacreditável como é que aquilo acontece. Não pode acontecer nunca, em nenhum momento.
Tu tens aquele espaço todo e estão 5 jogadores argentinos na área. Sim. É inacreditável. Nunca pode acontecer. Ou seja, temos uma equipa que está pior que nós. Não é? Já percebemos aí. Queres chegar a falar de Portugal? Não. Em relação à Croácia, eu acho que a Croácia mantém as mesmas forças e provavelmente as mesmas fragilidades que tinha em 2016. Como te lembras, também fez uma grande fase de grupos e depois enfrentou Portugal, que foi uma equipa competente a defender e que conseguiu aguentar o jogo. E eu acho que essa será a grande dificuldade desta Croácia, ao encontrar um conjunto que seja competente a defender, e já vai ter um teste contra a Islândia, mas aí vai depender um pouco do resultado que interessa a ambos, não é? Mas quando encontra uma equipa competente a defender, poderá ter algumas dificuldades. Eu acho que é uma equipa que sai muito beneficiada quando tem espaço para o Rebic, para o Perisic. O Modric andou muito à solta também e sai muito beneficiada com isso. Acho que ontem é um daqueles jogos para tu, daqui a 30 anos, ainda te lembrares que viste a Croácia dar 3-0 à Argentina, com o Modric e o Rakitic com as exibições que fizeram. Mas não sei se é uma equipa que depois tem a solidez frente a um conjunto que seja mais competente para conseguir furar. Não, no Euro nós não temos essa oportunidade, não é? Sim, e em termos defensivos, é também um conjunto que, sobretudo do lado esquerdo, não tenho bem a certeza que seja uma equipa que não possa ser explorada de outra forma na maneira como é atacada. Agora, tendo em conta aquilo que nós vamos vendo do Mundial, é com certeza uma equipa que não só consegue aliar os resultados, as boas exibições, e as boas exibições dentro daquilo que é a ideia do treinador, que ainda por cima já experimentou um bocadinho estratégias diferentes. Eles mudaram para este jogo, não é? Sim, colocaram a entrada uma estratégia mais defensiva. A entrada do Brozovic numa posição mais recuada para controlar os espaços onde iria aparecer o Messi, e o Modric a surgir como médio mais ofensivo, também aí a espalhar mais perfume, não é? E por isso é que me parece que é daquelas exibições em que o Modric mostra uma face que não estamos tão habituados, porque ele normalmente tem outros jogadores que assumem mais o jogo do que ele na sua equipa, mas ali naquela Croácia, de facto, ontem foi essa peça. E tens o Kovacic no banco. Ainda está o Kovacic no banco. O Kramaric, que entra muito bem. Sim. E que é um jogador que também pode ser titular nesta equipa. Do meio campo para a frente é uma equipa muito forte e, se tiver espaço, muito perigosa. O problema é se apanhar pelo caminho um conjunto que os obriga a ter a iniciativa e a resguardar-se demasiado. Se te lembrares do Euro, também marcámos no contra-ataque e quem estava a atacar era a Croácia e esteve muito perto do gol. Sim. Sim, eu lembro que nesse jogo o Vida falhou para aí 3 golos. Não é? Sim. 3 golos. Sim. Saltamos então para o grupo Argentina. Saltamos para o grupo A, onde a Rússia tem sido um bocadinho aqui a surpresa, num Mundial que está a ser o Mundial com menos golos da história, com 23 jogos jogados, não sei se sabiam. A Rússia aparece aqui a destoar um pouco, com uma capacidade concretizadora que pelo menos já nos perspectivávamos. Sim, a Rússia sai muito beneficiada de ter jogado contra duas equipas muito fracas. A Arábia Saudita completamente incompetente a defender, não é? Tínhamos alguma curiosidade, mas tínhamos curiosidade. Sabíamos que em termos defensivos era bastante frágil em comparação com aquilo que pode fazer com a bola. E no jogo depois contra o Uruguai voltou a mostrar isso. Uma equipa que comete um grande erro de sofrer golo, mas que depois com bola consegue quase equilibrar as contas com o Uruguai, que é uma equipa que até agora tem preferido não jogar. Até agora tradicionalmente nunca joga. Não é grande surpresa, mas é uma equipa que tem preferido não jogar apurou-se sem quase entrar em campo ainda. Em relação à Rússia, tirando o facto dos adversários projetarem as qualidades da Rússia e não as suas fragilidades, a verdade é que estamos a encontrar nesta equipa uma forma de jogar, momentos de jogadores que são bastante inesperados em comparação com... eu falava dos últimos 2 anos da preparação da Rússia para este Mundial, mas eu arrisco mesmo também a dizer dos últimos 10 anos, ou seja, desde uma Rússia de 2008, quando foram à meia-final do Europeu, nunca mais... Equipa, acho que com muito mais sim, estrelas. tinhas estrelas. Só falando no Tinhas estrelas e tinhas um treinador, pronto, para mim também faz logo a diferença em relação a esta Rússia atual.
Depois, É o tema de hoje. aquilo que eu vejo da Rússia, que lhe está a dar a fragilidade do adversário, o facto de ser uma equipa que está a utilizar o fator casa não como um peso, mas como um empurrão, ou seja, está a sentir claramente que nós estamos a jogar em casa e isto é mesmo para rebentar com quem nos aparecer pela frente. Leva-me para um outro bom tema deste Mundial, que é nós estarmos a valorizar conjuntos de... Eu chamo o impacto físico, mas não é o físico do jogador, não é a altura e o peso do jogador. É o impacto físico no jogo, o impacto físico no campo, está a ser muito valorizado neste Mundial. Valorizado na equipa da Rússia, que é uma equipa que faz essa questão que é o atropelar o adversário. O Marrocos também é uma equipa que joga muito nessa ideia do atropelo e está a ser muito valorizada. Depois outras equipas que não tanto em questões ofensivas, mas na forma como defendem, Dinamarca, Austrália, também equipas que estão a ser valorizadas, mas que são equipas também nessa questão mais de imposição física, mais uma vez, não do jogador individual, mas do coletivo. E isso para mim é também outra das novidades deste Mundial, é estarmos a valorizar coisas que se calhar nos últimos 4, 5 anos na análise do futebol foram completamente colocadas de parte como quase o diabo no meio do campo. Também, é? Muito por culpa da Espanha. Por culpa da Espanha, mas vencedora da Espanha. Mas também muito por culpa de uma incompreensão de como é que a Espanha jogava, porque sobretudo na questão do Barcelona, o Barcelona do Guardiola também era uma equipa que fisicamente se impunha muito sobre o adversário e que batia também bastante. Portanto, no caso da Rússia é uma equipa que está a ser engraçado ver. O Golovin está a fazer um grande Mundial, o Zobnin está a fazer um grande Mundial. Mas pronto, acho que vai ser isto. Quem é que preferimos para Portugal no cruzamento? Uruguai ou Rússia? Preferimos que Portugal passe, para começar. Se não passar é porque está resolvido. Eu acho que, são desafios diferentes. Individualmente o Uruguai tem mais argumentos. Agora, por tudo o que o Luís disse, e porque nós não estamos a reagir nada bem à intensidade dos lados contrários, temo um pouco enfrentar esta Rússia. Mas são um confronto de estilos, são de estilos diametralmente opostos. Enquanto que o Uruguai é uma Itália da América do Sul, não tenho grandes dúvidas, é uma equipa que é muito aguerrida, muito física no meio campo para recuperar a bola. Acho que já foi um bocadinho mais até no passado, mas agora ainda mantém essa estrutura. E depois é uma equipa muito perigosa porque tem dois avançados temíveis, além de ter um talento no meio campo, o Bentancur, que é um jogador que terá uma grande margem de evolução para ser top, ou andar lá perto. E uma defesa muito sólida também. Uma defesa muito sólida, muito perigosa nas bolas paradas, Godin e Jiménez muito perigosos. Também têm, obviamente, falhas ali, podem ser exploradas. A Rússia, temos por isso, acho que nós não estamos preparados, e não estamos preparados nem mentalmente, nem fisicamente, acho eu, para lidar com tanta intensidade e tanta agressividade. E tanta vertigem. E sobretudo, porque eu acho que com aquela envolvência também do público, com a forma como a equipa joga e tendo em conta o que vimos com Marrocos, tu arriscas-te a perder demasiados duelos individuais, porque tens perdido muitos, e isso vai acumular-se no teu jogo, tanto como se acumulou neste jogo. Eu pessoalmente preferia o Uruguai. Mas não estou certo que tenhamos armas para passar o Uruguai. Depende, temos que subir os níveis, obviamente. Não podemos jogar assim. Agora, primeiro temos que passar, não é? Sim. Primeiro temos que passar. A Rússia é uma equipa mais fácil de desconstruir, digamos assim. É verdade. Mas isso também é Marrocos 0 e nós o que conseguimos fazer, apesar de estarmos em vantagem muito cedo, portanto não fomos também colocados perante esse desafio. Mas a Rússia é uma equipa mais fácil de enfrentar e de conseguirmos apanhar fragilidades nesse conjunto. Agora, de certeza que o Uruguai nos vai fazer parecer muito melhores. Sim. O Uruguai não pressiona, Vai-nos dar bola, portanto vai-nos dar, vai-se fechar mais. Ou seja, o que o Uruguai nos vai colocar são exatamente os mesmos problemas que eu acho que o Irão também nos vai colocar e, portanto, à partida provavelmente vai ser mais um bocado. Eu espero que no jogo contra o Irão, Portugal vá parecer melhor, entre aspas,
exatamente por o ser um tipo de jogo que nos convém mais, ou seja, menos pressão na construção, a não ser que, de facto, essas equipas percebam que é onde está o tesouro e venham pressionar os nossos centrais. Eu, por acaso, o que valorizo mais no Irão nem é muito a capacidade defensiva, apesar de terem estado a um nível altíssimo. O que mais me preocupa, da perspectiva da seleção portuguesa, é a forma como ele se desconstrói para o ataque. Sim. Acho que é muito, muito, muito perigoso. O que se viu frente à Espanha tem lá momentos não são muito comuns em equipas destas. E parece-me que vamos ter ali alguns problemas, sobretudo quando eles saírem. E já percebemos que eles saem pela certa, saem muito menos que outras equipas, vamos tentar apanhar desprevenidos. Quando vierem, provavelmente não vêm com tudo, mas vêm com muito para fazer estragos. E se fizerem, aí temos um problema, porque aí estamos a partir atrás, não é? Vai ser preciso muita paciência, vai ser preciso aumentar os níveis de passes, níveis certos, o número de passes certos. Eu não sei se é a altura para falar um pouco de Portugal. Sim, vamos mas então passar. nós somos a terceira equipa com mais passos longos deste Campeonato do Mundo em média. É uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Isto foi esta recorrência do passe longo. Eu lembro-me que, não sei se foi depois do jogo com a Islândia no Europeu ou se foi depois do jogo com a Áustria. Eu lembro de Fernando Santos numa conferência de imprensa ou num daqueles encontros informais que tinha com os jornalistas pós-jogos, nos dias seguintes, em que disse que tínhamos que saber jogar feio. E tínhamos que começar a jogar feio, jogar mais direto, mais objetivo. E estamos a um nível de que estamos atrás da Arábia Saudita, e não sei se da Austrália, já não me lembro. Estamos no top 3 dos passos longos. Se tínhamos jogar mais feio, estamos a conseguir. Pronto. E geralmente o passo longo que tu recorres mais é do central para o lado esquerdo, onde aparece o Ronaldo para segurar. O Ronaldo, ou eventualmente o extremo, mas não tem sido muito comum. É mais o Ronaldo, de facto consegue segurar a bola e a partir daí passas toda a tua linha de construção do teu central para o teu extremo. E mesmo assim és a equipa que menos oportunidades de golo claras crias. E tu, acho que frente ao Irão vais ter que voltar um bocado ao passado. Não é? Acho que não vai ser comparado, até porque o Irão é das equipas que também faz mais passos longos. Não, vais ter que recuperar um pouco a ideia de construção apoiada, que já não existe há muito tempo. Mesmo que entres a ganhar aos 2 minutos? Ou seja, até que eu acho que sim. Eu acho que a questão do resultado, para mim, está a pesar muito no comportamento da seleção e depois acaba por pesar muito no tipo de análise que nós fazemos à maneira de Portugal jogar. Quer contra a Espanha, quer contra Marrocos, nós entramos a ganhar. Marcamos golos muito cedo. Contra a Espanha, isso levou a acontecer aquilo que era o esperado, que era tu recuas as tuas linhas e a Espanha acaba por tomar conta do jogo na posse. Contra Marrocos, sobretudo porque Marrocos impõe um duelo muito físico, ou seja, a equipa de Marrocos pressiona alto, não pressiona bem, mas pressiona a bater, e isso cria muitas dificuldades ao meio campo português. Esta ideia das bolas longas é quase, não faz muito sentido, mas a verdade é que, como não há grande ligação no miolo, é a opção que ele vai à procura. Pois não, mas não trabalhas no jogo, não trabalhas sequer no treino. Eu acho que isso é mais ou menos evidente. Acho que deixaste de saber sair a jogar. Para já, tens uma primeira fase de construção com os dois centrais, em que o Fonte se esconde completamente. Ele prefere que a bola não passe pelos pés dele e percebes que é uma fragilidade que a equipa portuguesa tem. O William não desce para o meio dos centrais, fica ali a tentar dar uma posição, criar ali um triângulo, com o João Moutinho sempre muito próximo. E se tu fores ver, a ligação entre o William e João Moutinho praticamente não existe, porque eles estão quase sempre no mesmo sítio. E portanto não há uma capacidade de criação de dinâmica de sair em passe entre estes dois jogadores. Os dois laterais projetam-se, mas estão muito longe o passe é arriscado. De depois ter uma linha de passe seguinte, porque o Bernardo Silva e João Mário apareciam muitas vezes por dentro, mas completamente desligados, ou seja, com uma barreira de marroquinos no meio, ou seja, não há ligação. Creio que no mapa de passos deste último jogo, a ligação que é mais forte, tirando a ligação por fora Rafael Guerreiro-Guedes, quando eles vêm para a esquerda, é a ligação William-João Mário, só que a bola chega ao João Mário e desaparecia, porque o João Mário estava quase sempre de costas para a baliza, com dois marroquinos a caírem em cima. E portanto, não há este trabalho de posse de bola, mas nós estávamos a ganhar.
Essa é a minha pergunta. Eu acho nós sofremos muito quando somos pressionados. E se qualquer adversário que venha jogar contra Portugal e queira pressionar a primeira fase de construção e aqueles jogadores do meio campo, se criar ali, se mantiver aquela barreira ali assim entre os dois médios mais recuados e o João Mário ou o Bruno Fernandes que aparecer entretanto, ou o Bernardo Silva, não é? Embora o Bernardo Silva, os toques dele neste jogo são todos na faixa direita, portanto não, aquilo que se esperava que pudesse fazer a diferença, que era o Bernardo a aparecer no meio, não acontece. Se calhar não sabe que tem que aparecer no meio. Eu acho que o problema é mais grave. Eu acho que o problema, acho que Portugal desaprendeu de jogar. Acho que a seleção portuguesa não tem continuidade no trabalho de construção ofensiva. Eles não sabem o que têm de fazer. Não achas que é propositado e circunstancial ao resultado? Eu não acho, eu acho que é impossível. É impossível, quer dizer, obviamente que ter ali alguma pressão, não é? Mas se calhar se tirar alguma pressão também podes jogar melhor. Liberta-te mais, não é? Não tens a ansiedade de ter que marcar um golo, não forças as tuas decisões, tens mais calma a decidir, tens mais calma a sair. E a verdade é que não vês movimentações de apoio para a saída ser mais coerente, obriga-te muitas vezes, às vezes até nem te obriga, já o fazes quase de forma mecânica, a sair pelo central com bolas longas em diagonais. Eu acho que e tu vais ver a quantidade de passos errados neste jogo é enormíssima. Sim. É enormíssima. Não faz sentido nenhum teres menos posse de bola que Marrocos. Tudo isto é grave. Ou seja, estamos protegidos por um resultado. É verdade. Portugal tem 4 pontos, está a 1 ponto de se apurar. É verdade. Os resultados estão a correr maravilhosamente. O resultado é importantíssimo. Mas é uma grande proteção. Não. Esteve quase a correr mal. Esteve quase a correr mal. Tal como o jogo com a Espanha, também esteve quase a correr mal. Agora, tu achas que aquilo de jogares com a Espanha, como estás a jogar frente a um adversário que supostamente é mais poderoso que tu, o facto de teres índices estatísticos mais baixos não são muito relevantes, não são tão relevantes ou não são tão importantes porque achas que tivesse que conceder parte do teu ADN ou parte da tua capacidade de construir ao teu adversário porque é muito mais absorvente, muito mais estrangulador, do que tu lhe queres chamar. No caso de Marrocos não é verdade. No caso de Marrocos não podes tirar essa conclusão. Tu tens que subir níveis. Apesar de eu achar que a posse de bola para mim vale 0. Percebes? Já sempre disse isso, não interessa se tu tens 30% ou tens 60% de posse de bola, desde nos 30% que tenhas, sabes fazer o que tens a fazer. Mas a diferença não foi assim tão grande contra Marrocos na posse de bola? Não, foi 4-5%. Sim, mas de qualquer forma perder. Eu ponho em causa o facto de perderes. Mas apesar de não ser relevante para mim, acho que nunca podes perder a posse de bola para Marrocos. Eu acho que a velocidade com que Marrocos aparece no jogo, intensidade, já tínhamos falado, essa questão da intensidade, ser muito mais forte do que a portuguesa e dar-nos uma ideia... E tens razão que apanha muitas vezes jogadores de costas. Isso é claramente verdade. Mas dá-nos uma ideia de desequilíbrio maior do que aquela que depois realmente aconteceu no E não era só o João jogo. Mário. Muitas vezes o Ronaldo está virado para a sua própria baliza e é surpreendido por um jogador que lhe parece. É mais rápido, a tentar chegar à bola e antecipa-se. Falando sobre Marrocos, é uma seleção que até tem boas prestações e sai ingloriamente com 2 derrotas. Não, acho que sai merecidamente. Sai merecidamente. Falha tanto, não pode continuar. Sim, mas não tem a ver com o falhar. Lá está, Marrocos contra Portugal não foi tão colocada à prova como tinha sido contra o Irão. O Irão criou mais dificuldades, expôs mais defensivamente os problemas de Marrocos. Marrocos entra num jogo em que tem que ganhar. De facto, se há uma coisa positiva a dizer sobre aquela equipa é que eles aguentaram 90 minutos a correr e com uma intensidade de jogo brutal, mas taticamente um bocadinho desorganizada, não é? Toda a gente a correr muito para a frente, toda a gente a correr muito a perseguir a bola. A verdade é que isso contra Portugal resultou muito bem porque Portugal está quase do lado contrário daquilo que é o comportamento competitivo da equipa marroquina. Agora, não vi nesta seleção de Marrocos grandes razões para acreditar que poderia ser uma seleção que fosse longe, sobretudo porque há um Irão que em termos coletivos é muitíssimo superior a Marrocos. Sim, a ideia não era ir longe, mas pelo menos não estar neste momento com 0 pontos. Sim, mas não... Se a derrota contra o Irão, eu acho que eles podiam ter sofrido o golo mais cedo. No jogo contra Portugal... Também tinha de marcado,
Podia, Certo. sim, podiam ter marcado, Estás a mas ser podia- muito. Estás a ser muito podiam ter sofrido o gol mais. Sou terrível para os marroquinos. Estava a parecer que sim. Não tenho nada contra Marrocos, O Luís- bem o Luís pelo contrário, até valoriza muito a organização. gosto bastante, coletiva, valorizo e muito, E por isso está a exatamente. valorizar mais o Irão. isso sim. Mas eu acho que Marrocos teve momentos de algum fulgor. Obviamente, em termos teóricos, não conseguimos provar a nossa superioridade assim tão grande em relação aos marroquinos. Mas a verdade é que existe uma superioridade e se não foi exibicionalmente ficou provada com o resultado. Mas de facto há ali jogadores com algum talento e que se calhar merecem ser olhados com alguma atenção. O caso do Ziyech, por exemplo, Sim, parece sem um dúvida jogador com alguma. alguma qualidade. O problema é que este Mundial está a castigar brutalmente as equipas que têm fragilidades defensivas. Sim, obviamente, claro. Já Por foi isso é que eu estava a dizer que se quando tu Foi falhas Ma- muito lá à foi frente, Marrocos, por cima- e por foi cima Peru, tens problemas atrás. a Alemanha no jogo contra o México Também o na questão da Peru transição. também, Peru, já lá vamos, não é? Peru. Ou a Argentina também. Não. Vamos ao Peru outra vez, vamos ao Peru daqui a bocado, mas também é um pouco isto, não é? É. É um pouco boas ideias no ataque, boas movimentações, estar ali sempre muito perto do gol e depois quando eles vão lá uma vez atrás, Portanto, acaba. Marrocos, apesar de tudo, não convenceu. Portugal também não. Está na altura de tentar algo diferente naquele meio campo. Falo da dupla William-João Moutinho. Deixa-me só, já o Luís já fala, eu só acrescentar é a frase do Fernando Santos sobre o seu meio campo. O Fernando Santos diz que 4 médios num campeonato do mundo é curto. E agora podes falar. Mas foi ele que o escolheu, quer dizer, não. Não, por isso é que Se tivesse- eu usei essa Se desculpa. tivesse ido a escolher os 23, Não seriam provavelmente não seriam aqueles. Mas e ele ele diz isso podia-me para justificar culpar. a presença do Guedes Sim. no Sim. Nossa. Eu acho que vai ter que mexer, porque olhando para aquilo que é a forma também como o Fernando Santos entende o Campeonato do Mundo, a rotação do 11 é necessária. Eu até esperava que tivesse havido mais rotação entre o jogo de Espanha e o Marrocos do que acabou por haver. Agora, sim, pode-se experimentar outra coisa no meio campo. Eu não sei se isso não trará mais problemas do que vantagens, percebes? Eu acho que tens de fazer esse cálculo a partir do ataque. Porque Pois, exatamente, é perceber primeiro. Haverá André Silva ou não Eu haverá acho que André sim. Silva? Eu acho que vai haver André Silva. Silva. Se esta declaração do. E porque o Ronaldo joga sempre, e ele já o assumiu, portanto. Uhum. Não sei se esta declaração não prejudica um pouco a vida do André Silva neste Campeonato do Mundo. Pois, Se ele não acha sei. que no Campeonato do Mundo 4 não chegam e por isso é que joga com o Gonçalo para fazer um pouco de posição para recuar e ajudar no meio campo, então o André Silva dificilmente O Irão não vai mudar a forma de jogar, vai jogar exatamente como jogou contra a Espanha, mesmo a precisar de vencer, Talvez não vai vai, começar assim, não vai começar por Começar, trás, sim. vai Acho que começar atrás. E portanto, se eu já achava que o André Silva poderia ter jogado contra Marrocos, Aqui ainda mais. aqui ainda mais. E isso, só calhou bem não jogar o André Silva contra Marrocos porque nós marcámos muito cedo. Porque se não tivéssemos marcado naqueles 10, 15 minutos, É verdade. iria fazer falta entrar o André Silva. Acho que aqui vai ter que entrar. E depois começas a olhar para trás quais são os jogadores que vão estar no terreno de jogo. Talvez o Moutinho seja o jogador que possa perder aqui a posição. Até porque não treinou hoje, portanto. Pois, exatamente, agora tem esta questão gripal, também a afetar, mas seria um jogador que, em termos de desgaste, se calhar é o elemento que estará mais desgastado. O pensamento mais positivo seria pensar, vai jogar o Bruno Fernandes a 8, ou mesmo o Manuel Fernandes. Eu acho que saindo o Moutinho entra o Adriano. Sim, também acho que sim. Acho que entra o Adriano, dás mais liberdade ao William também depois em termos de ter bola um bocadinho mais à frente. Tens um pouco de medo. Mas dás também alguma segurança no momento da perda de bola. Entrando o Adriano, poderá, eu já falei do Ricardo Pereira no outro jogo, se calhar estou sempre a falar do Ricardo Pereira, mas acho que quando tu tens que atacar, o Ricardo Pereira dá-te outra profundidade ofensiva e lá está, pronto. Percebo que joga o Cédric porque com William e João Moutinho não haveria a cobertura necessária no momento da perda da bola. Se houver Adriano, acho que Ricardo Pereira é quase obrigatório. O próprio Rafael Guerreiro, não sei se não seria melhor dar-lhe uma folga, mas é um jogador. O Mário Rui não foi tão utilizado assim por Fernando Santos que Sim, agora é verdade. metas Sim, mas eu não estou a pensar na Sim, questão eu sei, do Mário sim, Rui, sim. estou a pensar na questão do Rafael. Rafael Guerreiro. Acho que são os jogadores que neste momento estarão mais em causa em termos daquilo que é a sua capacidade de rendimento
dentro de um quadro do Mundial em que vai haver, espera-se, ainda mais uns quantos jogos. E depois a questão do central, mas aí o Fonte claramente não está no seu melhor momento, mas também não sei se o Bruno Alves estará. E colocar o Ruben Dias a jogar num jogo por um lado é o destes. central que tem melhor saída de bola. Por aí Sim. ganharias alguma coisa. Agora, mas o problema também não é de pressionar assim tão alto, não é? Portanto, Pois, também não te vai colocar muito em parece. xeque. Sim. Mas sim, tens razão, a questão vai ser ter que pensar a equipa a partir da frente. Se joga o André Silva não joga e a partir daí tentar pensar como é que o conjunto vai ser organizado. Eu pessoalmente acho, mas isso já acho há muitos anos, acho que o meio campo com William e Adrian, apesar de ser um meio campo de recuperação, perde metros para chegar à baliza. A capacidade de decisão, não é bem decisão, mas a área de abrangência do Adrian ainda é mais reduzida que a de Moutinho. O que para mim obriga a que pelo menos precisasses mais um médio. Por 4 são pouco no Mundial. Porque neste caso, não sei se 4 são pouco ou não, depende um pouco do ponto de partida. Porque não o Bruno Fernandes ao lado do Ronaldo? Bruno Fernandes nem entrou bem, atenção, não é por aí. Mas eu acho também, nesta seleção, ninguém está a jogar. Tirando o Rui Patrício e o Ronaldo, o William a espaços, o Cédric em alguns momentos, pouco mais. Se tirássemos todos os que não estão a jogar bem, ficava difícil. O Bruno surpreendeu-me, acho que poderá ser o patrão, eventualmente, de um meio campo da Seleção Nacional. Mas surpreendeu-me ao entrar foi no primeiro ou no segundo? Entrou neste segundo jogo e tem lá ações de decisão que não passam pela cabeça de ninguém. Sim. Mas a equipa estava... Mas precisavas dele. Sim, mas o problema é que coletivamente a equipa não tem coesão, não é? Percebe-se que Sim. sente-se Está desligado. que não há ali trabalho de coesão naquela equipa. E eu acho que isso acabou por ser muito evidente na questão do Bruno Fernandes, que foi ele entrar, são mais decisões, mas são mais decisões porque ele tenta resolver sozinho. Quando nós estamos a ver o jogo de fora, parece-nos que ele poderia decidir de outra maneira. Mas lá dentro, se calhar havia ali uma série de peças que já estavam muito paradas no jogo e há uma questão que ele tenta um remate já nos descontos. É essa. Isso aí assim é impensável, quer dizer, daquelas E a reação de Fernando Santos cair, mostrou bem. sim, é de cair tudo ao treinador. Mas eu nunca fui de julgar ninguém por uma ação, nem por duas, nem por três, nem por um jogo. E acho que o Bruno tem qualidade suficiente para assumir esse papel de médio organizador, construtor, sobretudo no meio campo a dois, que neste caso seria o A2, com o William e Adrian, para fazer descansar um pouco o Moutinho. Mas tu estavas a falar dos médios dos 4, mas um deles do lado do extremo não tem que ser João Mário, quer dizer, pode ser o Quaresma, podes manter o Bernardo Silva, que também está a passar um pouco ao lado deste Mundial, mas podes tentar manter a aposta em Bernardo Silva para ver se é desta que de facto começa a assumir o seu papel. Mas lá está, podes pôr Quaresma, quando tu jogas com tanta bola em profundidade, se calhar Quaresma faz sentido. Sim. E aí não tens os 5 médios, só para fugir, só para me levantar um bocado para a tua pergunta. Se calhar Quaresma não faz sentido. Eu acho e esse é outro dos problemas que também tem sido mais ou menos evidente, é que tu tens jogadores para jogar de outra maneira, mas ainda te mantens com uma ideia para o jogo que tem mais que ver com a equipa que tu tinhas em 2016, tem mais que ver com Quaresma, tem mais que ver com Renato Sanches, tem mais que ver com Nani, portanto mais jogadores explosivos na frente. Sendo que aqui até terias, se tivesse um Bernardo se calhar mais ligado à equipa, terias até mais profundidade, porque aí tinhas o Renato, e o Renato muitas vezes definia mal, decidia mal, mas era sobretudo, ganhavas ali algo, pegava na bola e arrancava um pouco. Sim. A equipa está mais pensada para isso, ou seja, o espaço todo que há entre as linhas portuguesas está à espera que apareçam esses jogadores. Estamos aqui a dizer que Portugal precisa de ideias novas, mas na cabeça do selecionador o facto do empate chegar vai fazer diferença, sendo Fernando Santos muito conservador. Eu já disse que não, não é? Eu já disse que não. Sim, mas e depois no mundo real? Sim, esta equipa é uma equipa tração atrás, não é? Pensa sempre primeiro defensivamente e depois no ataque. Eu acho que o nós só precisamos do empate prejudica claramente o foco da equipa portuguesa. Mas pela frente vai ter uma equipa que, a precisar de ganhar,
dificilmente vai entrar no jogo a tomar toda a iniciativa ofensiva, ou seja, não vai ser um jogo para Portugal esperar. Claramente a equipa do Irão está montada para primeiro atrair o adversário e depois perceber como é que pode explorar as fragilidades do seu rival. São 8 anos de Carlos Queiroz? São 8 anos de Carlos Queiroz, desde 2011. Aquela saída... É um trabalho de base do Carlos Queiroz, portanto, estamos ali já com alguns jogadores que já fazem formação, por exemplo, o Ezatollah, o médio defensivo, para mim é o jogador mais forte desta equipa iraniana em termos coletivos. É um jogador, ele tem 21 anos, portanto faz a sua formação já com o Carlos Queiroz como selecionador nacional. É uma equipa que foi sendo conquistada culturalmente pelo treinador, já há 4 anos dava muitos sinais desta solidez defensiva, mas que agora dá mais qualidade também na saída com bola, conseguiu de certa forma convencer aquilo que eram as estrelas da equipa a jogarem também para o coletivo. Eu acho que isso notou-se muito contra a Espanha. Para já, a questão de defender fazendo uma linha de 6, em que os dois extremos descem para completar a sua linha defensiva e basicamente retira todas as hipóteses de largura à equipa. Contra a Espanha convidou brutalmente os espanhóis a rematarem fora da área. Que é uma coisa que eles esquecem. Exatamente, a Espanha fez o dobro dos remates fora da área contra o Irão do que tinha feito contra Portugal. É algo que contra Portugal não tem grande sucesso nos remates fora da área, mas tem alguns jogadores que se podem adaptar a essa situação e até conseguirem criar algum perigo. Sim, os espanhóis até marcaram, sim. Portanto, vamos ver que tipo de adaptação é que o Carlos Queiroz faz aí nesse momento. Eu diria que o Carlos Queiroz vai tentar também criar problemas na nossa primeira fase de construção, porque ele perceberá que é um bocadinho aí que Portugal tem fragilidades. Ali, mas não sei se isso não vai obrigar a separar demasiado as suas linhas, não é? Sim, vamos tentar perceber. Eu espero sempre, desde que ele está no Irão, espero sempre o melhor do Carlos Queiroz, ou seja, ele vai acertar quase de certeza na forma de nos condicionar. Portanto, terá muito que ver também com a forma como que jogadores é que o Fernando Santos escolherá para ter em campo. Agora, aquilo que o Irão nos mostra, e mostrou sobretudo no jogo contra a Espanha, acho que foi mais evidente isso, é que no momento em que precisa de sair para o ataque, consegue manter essa organização, e no momento em que a equipa sobe, quase toda a gente sobe um passo em frente, é muito sólida depois a conseguir fazer essa construção, e obrigou a Espanha a trabalhar bastante e praticamente marcou naquele lance que estava fora do jogo, mas criou situações de risco para a defensiva espanhola. Tem uma oportunidade antes que podia dar 1-0 e o jogo ainda ficaria mais condicionado. Portanto, aqui no pesar das duas coisas, lá está, mais uma vez sinto que o marcador vai ser muito importante para que as duas equipas se vão definindo ao longo do jogo, sendo que isto para mim é claro, o Irão erra muito pouco e no jogo contra Portugal vai errar provavelmente ainda menos. É fundamental que Portugal também não dê aqui assim espaço para que o Irão se coloque em vantagem. Pontos fracos do Irão? Pontos fracos, sim. Agora Os pontos fracos do Irão. Um dos pontos fracos que se notou, por exemplo, no jogo contra Marrocos, foi a equipa estar muito longe do meio campo adversário em vários momentos e, portanto, não é uma equipa que tenha conseguido colocar propriamente uma transição ofensiva rápida. O Alireza não jogou neste jogo não jogou como titular neste jogo contra a Espanha, porque acho que estava com um problema físico, provavelmente vai ser titular. É um jogador que individualmente poderá se calhar aparecer mais vezes nessa situação, mas é uma equipa que estava muito afastada nas suas linhas. Contra a Espanha conseguiu fazê-lo quando já estava a perder, portanto é quando a equipa sobe toda. Se Portugal realmente conseguir condicionar o Irão a não subir as suas linhas, creio que Portugal poderá conseguir aí assim ter alguma vantagem. De resto, os dois centrais da equipa iraniana são muito sólidos, o meio campo é muito sólido, o Amiri está a fazer um grande campeonato do mundo, a aparecer muitas vezes no momento defensivo e depois também no momento ofensivo, é um jogador que em termos de ligação está a ser se calhar mais importante. O Azmoun ainda não marcou golo, mas é um avançado também muito móvel e que também vemos aparecer muitas vezes a vir atrás, tentar dar ali assim uma linha de passe para depois quebrar
a forma como a equipa adversária se vai organizar. Isto é um osso duro de roer, porque é uma equipa que nos talentos individuais não brilha, ou não brilha tanto como outras, mas em termos de organização vai-nos criar muitos problemas. O Carlos Queiroz disse isso. Sim. Disse que era uma super equipa enquanto equipa. Sim. Obviamente, o que é que nós vamos estar à espera? Mais uma vez, vamos estar à espera que o Ronaldo também aqui assim apareça. E assim, para mim, mais um argumento para jogar o André Silva. Se o Ronaldo sair de jogador mais adiantado e aparecer mais vezes a partir um pouco de trás, Até para esse remate, isso vai ser muito difícil para o Irão. Ele aparecer a rematar ou ele aparecer em penetração, vai ser difícil para o Irão conseguir gerir se o Ronaldo for um jogador mais móvel. E até para o próprio envolvimento da seleção iraniana, já que defende com tantos, a questão do Quaresma para mim é pertinente. Acho que vais ter muitos momentos. A Espanha não fazia isso por não estar na sua natureza, mas vais ter muitos momentos, ou rematas de fora da área ou cruzas para a área. E aí Quaresma define muito bem, quer da direita, quer da esquerda. Esperemos que Bernardo também ajude, se não a cruzar também nas perfurações que ele costuma também fazer no Manchester City. E sobretudo a equipa consiga de facto quebrar linhas, ter um jogo mais posicional, um ataque mais posicional, consiga meter jogadores nas entrelinhas, consiga ir de certa forma construindo o seu jogo de forma mais natural e não tão aos tropeções, não tão, de forma tão sôfrega, e que os jogadores ganhem também a sua própria confiança e ganhem também o seu próprio espaço na equipa. Basicamente, Portugal faça aquilo que ainda não fez neste Mundial. Não é? Isto de esperar que o Ronaldo também decida todos os jogos, eu acho que é muito. Ou seja, o Ronaldo está a corresponder e não há dúvida nenhuma, está a fazer o melhor Mundial de sempre para ele, e certamente que nos irá ajudar em muitos momentos e em muitos jogos. Eu acho que isso está de certa forma a apagar o protagonismo de alguns jogadores e está a condicioná-los, isso foi reconhecido pelo próprio Fernando Santos, muitos jogadores na tomada de decisão. Gonçalo Guedes foi um caso evidente e não pode ser. Ainda antes desse jogo da seleção, temos. Deixa-me só concluir rapidamente. Não. Podia ser, mas não. Isso também se reflete na forma como nós lidamos com o tema Cristiano Ronaldo diariamente. Nós, seleção. Para todos os jogadores, é repetido em todas as conferências, em todos os momentos. Claro. Somos candidatos porque temos o melhor do mundo. Nós somos candidatos porque somos uma equipa, somos 11 jogadores. E não sei se isso não está a estrangular os outros. Eu acho que os outros também têm que se soltar. O Bernardo Silva joga numa das melhores equipas do mundo. Temos o Adrian a jogar na Premier League, o Moutinho a jogar no Mónaco. Temos jogadores com uma qualidade. Se calhar o Marrocos não tem, o Irão não tem, a Espanha terá também, se calhar até mais, mas do que nós. Mas temos jogadores que têm de facto assumir o seu papel já, rapidamente, porque o Ronaldo não te vai decidir todos os jogos. Isso acaba por ser inevitável, mas em todas as conferências de imprensa, independentemente do jogador português que lá está, há sempre metade das perguntas. Eu acho que o tens que ter aqui, não é? Queremos que ele esteja com o moral completo, psicologicamente no máximo, mas ele não vai ganhar os jogos sozinhos. Portanto, também temos os outros todos, os outros 10, mais os que entram, mais os outros 3 que entram. Temos que temos que, se calhar, também sublinhar a sua participação na equipa. Tu até agora tiveste Patrício. Pronto, vou reconhecer o Pepe por causa dos elementos. O Pepe, tiveste espaço do William e tiveste o Rui Patrício. Não sei se já disse o Rui Patrício porque era perdido no meio, mas não interessa. Tivemos 2 vezes o Rui Patrício porque a exibição vale por 2. Por 2. Podes falar. Estava a falar sobre o jogo da Alemanha que vai ser decisivo. Portanto, ainda antes desse jogo de Portugal, temos um Alemanha-Suécia que quase inacreditavelmente pode ser decisivo para a Alemanha. Sim, os problemas da Alemanha no jogo contra o México, para mim, foram muito causados pela estratégia mexicana e pela capacidade que os mexicanos tiveram para ir apontar à maior fragilidade da Alemanha. A Suécia é uma equipa que não me parece que tenha essa capacidade nem condições para isso, ainda para mais ganhou o primeiro jogo, portanto tem tudo nas mãos, digamos assim, vai com certeza baixar bastante o seu bloco e dar aqui alguma iniciativa aos alemães que poderão até optar por um 11 um bocadinho mais ofensivo e a partir daí também ter condições para uma vitória que de certa forma concilia as coisas com os seus jogadores e com os seus próprios adeptos.
Não me parece, não vi nada desta Suécia que me leva a acreditar que os suecos podem aproveitar aquilo que foram as fragilidades dos alemães na primeira jornada, sendo que também me pareceu que os alemães criaram um fluxo ofensivo suficiente para fazer a diferença. E assim nesse grupo até vai ser curioso para ver como é que o México reage frente à Coreia do Sul, em que é um desafio também completamente diferente em relação àquele que teve contra a Alemanha, e isso depois vai pesar, provavelmente, na forma como se chegará à última jornada. Eu acho que a Alemanha tem sorte de não jogar contra a Argentina. Claro, não. Eu acho que é isto tudo que o Luís disse. Acho que foi muito condicionada, de facto, por uma exibição não só muito estratégica, mas também muito bem conseguida por parte da equipa mexicana. A Alemanha continua a ter várias soluções e muitas soluções para abordar este campeonato do mundo de uma forma algo sobranceira, apesar de não ser recomendado, obviamente. Mas tem soluções para, e há pouco falávamos ali que o Joaquim Löw vai tentar fazer algumas alterações na equipa para, de certa forma, rentabilizar um pouco mais aquele potencial enorme que a equipa tem. Fala-se da entrada do Gundogan para o lugar do Khedira, fala-se da passagem do Müller para um eixo mais central, coitado do Özil, sairá do 11 e entrará o Royce para o lado direito, e o Hector, que é, parece-me, o dono do lado esquerdo da defesa, entrará para o lugar do outro rapaz, que Plattenhardt. Portanto, temos aqui algumas alterações previstas. Acho que poderá beneficiar alguma coisa. Eu continuo a achar um crime o Goretzka não jogar. Acho que poderia ser um... Até fazia sentido ele jogar e não o Gundogan, portanto, ele jogar no lado. Mas isto é só equipas prováveis. Já não temos Khedira. Sim, o Khedira neste jogo não fará sentido algum ele jogar, acho eu. Sim, são equipas prováveis, não sabemos muito bem se serão as oficiais ou não. Ainda na semana passada falávamos das equipas prováveis de Portugal e estávamos a pôr outra pessoa no outro. E não se concretizou. Neste caso, ainda me parece-me que há ali, percebeu-se que há ali, o Löw percebeu que há ali algumas coisas a mudar. Não sei se eventualmente não perderá alguma criatividade à frente, com a passagem, ganhará mais objetividade e mais presença na área, e mais diagonais e mais assistências com o Müller. Assistências, não sei, mas sobretudo mais presença na área, mas perderá alguma da sua criatividade que o Özil sempre acrescenta às equipas onde joga. Também acho que a Suécia é uma equipa, não sei se muito quadrada, mas uma equipa muito rígida, muito linear, e dificilmente fará grande obstáculo esta seleção alemã. Pelo menos não levanta o mesmo tipo de problemas, claramente. Não, e o seu melhor jogador encostado à esquerda, ou se calhar também não faz assim, mas pronto, também é historicamente o 4-4-2 é histórico nas seleções nórdicas, e neste caso também não foi abandonado. Portanto, há esta tendência de empurrar números 10 ou coisa parecida para as alas, para depois surgir no meio, o que corre bem em alguns jogadores, outros corre um bocadinho pior. Não sei se será a opção mais útil para este jogador, mas vamos ver. Acho que contra a Alemanha não haverá grande... Acho que a Alemanha acabará por ganhar, sim ou sim, mas vamos ver. Antes de terminarmos, o Luís não me ia deixar terminar sem falarmos no Grupo H e no Senegal. O Senegal contra a Polónia, apesar de nós termos aqui colocado como uma potencial surpresa, a verdade é que eu acho que surpreendeu, para além dessa surpresa, pela solidez que demonstrou no jogo. Uma Polónia muito fraquinha, como já desconfiava que pudesse ser, mas que bateu completamente contra o muro que foi criado ali na zona do meio campo, onde Ndiaye e o Gueye fizeram exibições brutais. E depois o Senegal a ser, se calhar, muitas vezes aquilo que nós não esperamos das equipas africanas, mas as equipas africanas já não têm nada a ver com os preconceitos que muitas vezes são repetidos acerca delas. Foi uma equipa que aproveitou os erros do adversário, não errou e aproveitou os erros do adversário, foi superior. Creio que agora vai ter um jogo contra o Japão, também que foi outra surpresa nesta jornada inicial, mas um Japão que teve também aqui assim alguma sorte de jogar contra 10 quase nos 90 minutos, não é? A expulsão do Sanches condiciona muito o jogo. Vai ser um Japão um pouquinho mais confiante, mas com o Senegal ainda assim a poder, desde já, ficar aqui numa posição confortável, olhando para os oitavos de final. Um jogo muito interessante no domingo será o Polónia-Colômbia, porque vai ser um jogo de vida ou morte entre duas equipas que alimentavam expectativas de chegar aos oitavos, e quase de certeza uma delas, a não ser que empatem e que isto depois fica ali assim tudo pendurado, mas quase certeza uma delas poderá ficar pelo caminho
já neste domingo, e isso será também de certa forma surpreendente. A ser a Colômbia, penso que será uma grande surpresa mesmo. Sim, mas a Polónia também está Polónia, bem nas últimas competições. A nível de expectativas, eu acho que estão ambas Estão equilibradas, ambas equilibradas, acreditavam que podiam chegar. Acho que a Colômbia também tem mais talento individual. Sim, sim. O facto de Rames ter começado no banco, provavelmente algum problema físico, não terá ajudado, apesar da boa prestação do Quinter, acabaram por trocar, e depois do golo do livre do Quinter. E depois a própria expulsão acaba por condicionar tudo o resto. Além de teres ficado com menos o Pekerman ainda substitui o Quadrado, ou seja, perdes ainda mais profundidade ofensiva, acabas por empatar e depois numa bola parada mais uma, e este é claramente o Mundial das bolas paradas, estão muito acima de 50%, eu já perdi a conta nos últimos dias, tinha isso mais ou menos juntinho, mas já perdi a conta. Penaltis, muitos autogolos também. É verdade. Ficamos então por aqui por hoje. No próximo episódio faremos então a análise ao Portugal-Irão e esperamos todos a lançar já o Portugal-Uruguai ou o Portugal-Rússia. Até à próxima.